Irmãos amigos, essa prece inicial é da abertura das nossas leituras e explanações dos capítulo 14 e capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. No capítulo 14, versa sobre o honrai a vosso pai e a vossa mãe. E nos diz assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhe respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí nós vamos encontrar no livro de São Marcos, capítulo 3º, versículo 20, 21 e 31 a 35, e em São Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Ora, meus irmãos, singulares são todas essas palavras de Jesus, por constatarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência. As pessoas não deixaram de tirar daí uma arma. O que é que eles querem dizer com isso? Pretendendo eles que se contradizem. Fato, porém, irrecusável é que a sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não é possível que Jesus destruísse de um lado o que do outro estabelecia. Então ele diz com toda clareza: nós somos todos os seus irmãos. As mães são todas as suas mães. Não é com isso que ele não gostasse da sua mãe ou não tivesse o carinho especial por ela. O carinho dele era muito maior por sua mãe. Já seus irmãos diziam que ele eles não acolhiam ele porque eles sabiam, diziam que ele tinha perdido o espírito, aí eles não lhe davam crédito suficiente. É tanto que nenhum dos seus irmãos tem algum escrito com referência à passagem de Jesus pela família. E nem tampouco, se nós formos observar, a mãe dele, nem Maria. O sofrimento de Maria era muito porque ela conhecia, ela sabia que o seu filho, que Jesus Cristo, tinha aquela missão dada por Deus. Ele era o enviado justamente para pregar o amor, deixar essa palavra que até hoje nos beneficia, até hoje nos dá força suficiente nessa vida encarnada. Eles aqui diz mais adiante: quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que ele dedicava. Claro, também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que ele tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunho dele como fez João Batista. João Batista era a pessoa mais ligada a Jesus e que mais tinha conhecimento de tudo o que acontecia. Agora, o que predominava nela era a solicitude materna, não é? É tanto que não se pode supor que Jesus tenha renegado a mãe dele, não, em hipótese alguma. Mesmo porque não se conhecia
Então renegava o caráter que Jesus tinha, era um caráter maravilhoso, era um caráter de bênção. Foi o mesmo, ele mesmo, e essa ideia não poderia encontrar guarida naquele que ele mesmo disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu de forma alegórica. Ele, em momento algum, deixava de dar e de fazer o ensino. E aquele momento foi que ele aproveitou e que se deparou com a chegada da sua família para ele precisar da diferença que existe, né? A parentela corporal e a parentela espiritual. Com isso tudo, nós vamos adiante ver que a caridade maior que Jesus tanto propalou e falou nesse trecho desse capítulo, vem a calhar com toda a ideia que ele deixou claro que a caridade é um dos pilares maior e sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores de sua doutrina. Aí ele diz: deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos ao se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai, pois, mais repreensível, mais culpado do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos se lhes será pedido do que a vós. Então não vamos julgar. Não vamos julgar nunca. Nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar absolutamente. O juízo que proferirdes contra as pessoas será aplicado a nós outros e que precisais de indulgência para os pecados em que, sem cessar, nós vamos incorrer. Então, está aí, meus irmãos, essa é a fórmula que eu encontrei de deixar claro esse ensino que nos é claro constantemente. Não julgueis jamais. Perdoai sempre. Amar a nossa família, amar a nossa mãe sempre. Amar aqueles que estão ao nosso redor. Porque Jesus foi claro, muito claro. Quem é a minha mãe, quem são meus irmãos, minha irmã e meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, todos nós somos irmãos perante Deus. Todos nós somos seus filhos. Que a paz de Jesus permaneça entre todos nós. Obrigado, Pai. Obrigado aos Espíritos amigos por ter me dado essa compreensão de passar alguma explanação desse Evangelho amigo. Nessa manhã, que é uma manhã cheia de correrias para a vida da gente, mas que nós estamos estar preparados para o nosso Evangelho, para tudo que nos é concedido. Pedindo nessa hora a permissão dos Espíritos amigos, dos Deus de amor do Cristo Jesus, para colocar um ponto final nessa explanação dessa manhã, com votos de muita paz, harmonia e prosperidade sempre espiritual e material. Que viva Jesus em nossos corações. Que assim seja.